Hermanos, si quieren podemos ir abriendo en Génesis. Se os irmãos quiserem, nós podemos ir abrindo no livro de Gênesis. Capítulo 13. Gênesis, capítulo 13. Vamos a leer desde el verso 5. Vamos ler desde o verso 5. Você pode ler hasta el 13, ¿no? Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou-se Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si a campina do Jordão e partiu para o oriente, separando-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. En estos días que estuvimos compartiendo acerca de la relación del creyente y del mundo, Nesses dias em que nós estivemos compartilhando com respeito à relação do crente com o mundo, yo recordé bastante la historia de Lot. eu recordei aos irmãos bastante a história de Ló. Y quisiera compartir con ustedes, hermanos, E eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, algunas consideraciones algumas considerações de la vida de Abraham y de la vida de Lot en este pasaje. da vida de Abraão e da vida de Ló nesta passagem. La Biblia nos dice que todas estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. A Bíblia nos diz que todas essas coisas se escreveram como exemplo para nós. Pues primero quiero que miremos un poco la actitud de Abraham hacia esta situación. Primeiro, eu quero que nós olhemos a atitude de Abraão com respeito a essa situação. Y después un poco la vida de Lot. E depois um pouco da vida de Ló. De ambos vamos a aprender un poco. De ambos nós vamos aprender um pouco. Hubo un altercado entre ellos, Houve uma confusão entre eles, ¿sí? Entre los pastores de Abraham y los pastores entre de os Lot. pastores de Abraão e os pastores de Ló. Y a veces en la caminata cristiana, E às vezes na caminhada cristã, sin que nosotros busquemos, sem que nós busquemos, pueden haber ciertas circunstancias incómodas, podem haver certas circunstâncias incômodas, contenciones, contenções, discusiones. Y a veces eso es bueno, contendas, discussões, e às vezes isso é bom. y aunque no es la voluntad del Señor que hayan contiendas, E ainda que não é da vontade do Senhor que haja contendas, a veces es necesario. às vezes é necessário. Vamos a leer un pasaje ahí en 1 Corintios 11. Vamos ler uma passagem em 1 Coríntios 11. No pierda Génesis porque es el pasaje que vamos a estar leyendo mucho. Não perca Gênesis, porque esta é uma passagem que nós vamos estar lendo muito. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corintio. Paulo está escrevendo à igreja dos Coríntios, Y Pablo va a hablar de los problemas que tuvo la iglesia de Corintio. e Paulo vai falar dos problemas que tinha a igreja em Corinto. Y aunque no era la voluntad de Dios que hubieran problemas en Corinto, E ainda que não fosse da vontade de Deus que tivesse problemas em Corinto, aún de los problemas um dos problemas, o de las circunstancias difíciles, ou das circunstâncias difíceis, Dios saca provecho. Deus saca proveito. Vamos a leer desde el verso 11. Vamos ler desde o verso 11. Perdón, capítulo 11, verso 17. Capítulo 11, verso 17. Dice: Diz assim: pero al anunciaros esto que sigue, Nisto, porém, que vos escrevo, no os alabo, não os louvo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. porquanto não vos ajuntais para melhores, sim para pior. Pues en primer lugar,
Pois em primeiro lugar, cuando reunís como iglesia, quando vos reunis na igreja, oigo que hay entre vosotros divisiones ouço que há entre vós divisões, y en parte lo creo. e em parte o creio. O sea que eso que Pablo está diciendo a la iglesia de Corintio, Ou seja, isso que Paulo está dizendo à igreja dos Coríntios, las divisiones, das divisões, los problemas, dos problemas, las contiendas, as contendas, no son cosas para alabarnos, não são coisas para louvarmos, pero son cosas que suceden. mas são coisas que acontecem. Y Pablo dice que suceden con algunas intenciones. E Paulo diz que isso acontece com algumas intenções. O Dios usa estas situaciones Ou Deus usa essas situações que no son su voluntad, que não são sua vontade pero Él saca provecho de ellas. e ele tira proveito delas. Dice en el verso siguiente, Diz no verso seguinte: porque es preciso porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. para que se faça manifesto entre vós os que são aprovados. Aunque no es la voluntad de Dios las disensiones, Ainda que não é da vontade de Deus as divisões, Dios las permite Deus as permite para que los corazones para que os corações sean destapados sejam destapados y salgan a la luz e venha à luz los que son aprobados os que são aprovados y los que no son aprobados. e os que não são aprovados. Esta circunstancia Mais um minuto, irmão. Baixa o botão vermelho ali, por favor. Isso. Baixa. ahí probando. Está dando microfonia aí. Entonces, Então, aunque las disensiones no son voluntad de Dios, ainda que as divisões não são vontade de Deus, a veces son necesarias. às vezes são necessárias. Los problemas, Os problemas, a veces entre los mismos hermanos, às vezes até entre os mesmos irmãos, manifiesta manifestam lo que hay en los corazones. aquilo que há nos corações. La contienda entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot, A contenda entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, aunque seguramente no era la voluntad de Dios, ainda que seguramente não era a vontade de Deus, fue precisa o necesaria foi necessária en el camino de ellos dos, no caminho destes dois, para que ellos fueran probados. para que eles fossem provados. Cuando surgió la circunstancia, Quando surgiu a circunstância, Abraham tomó una decisión Abraão tomou uma decisão muy sabia. muito sábia. Dios lo había llamado a él de Ur de los Caldeos Deus o havia chamado desde Ur dos Caldeus para que saliera para que saísse en pos de una visión celestial. depois de uma visão celestial. Él iba rumbo a la tierra prometida. Ele estava indo rumo à terra prometida. Abraham tenía un llamamiento muy alto, Abraão tinha um chamamento muito alto. como Pablo habla, una visión celestial. Como Paulo fala, uma visão celestial. Cuando él sale, Quando ele sai, él de alguna manera ele de alguma maneira desobedece un poco a Dios, desobedece um pouco a Deus, porque él tenía que dejar su parentela. porque ele tinha que ter deixado o seu parente. Mas cuando él sale, Mas quando ele sai con su padre sai com seu y pai con su sobrino. e com seu sobrinho. En el camino queda su padre, E no caminho ele deixa seu pai, mas él seguía con su sobrino. mas seguia com seu sobrinho. Usted se va a dar cuenta que Abraham y Lot Então você se dá conta que Abraão e Ló no tenían el mismo llamamiento. não tinham o mesmo Aunque chamamento. caminaban juntos, Ainda que caminhavam juntos, no tenían la misma realidad eles espiritual. não tinham a mesma realidade espiritual. Y la contienda E a contenda sacó a la luz lo que había en los trouxe à corazones. luz aquilo que havia nos corações. Entonces, Então, en la actitud de Abraham vamos a ver na atitude de Abraão nós vamos ver algo que es sabio a veces. algo que é sábio às vezes. Hay veces, Às vezes, por causa del llamamiento por causa do o chamamento de la visión celestial, ou da visão celestial, es necesario é necessário apartarnos de apartar-nos ciertas personas. de certas pessoas. La comunión A comunhão y la unidad e a unidade, es en torno a una revelación. a comunhão e a unidade estão em torno de uma revelação.
Cuando no se tiene esa misma revelación, quando não se tem a mesma revelação, cuando no se tiene conciencia de la misma verdad y llamamiento, quando não se tem consciência da mesma verdade e chamamento, van a haber contiendas, vão discusiones. haver contendas, Y a veces discussões. Dios E às vezes Deus nos llama nos chama a cortar, a cortar, ¿sí? a separar-nos. A separarnos. A veces, Às vezes, por seguir al Señor, por seguir ao Senhor, tenemos que separarnos de ciertos hombres. às vezes por seguir ao Senhor, nós temos que nos separar de certos homens. Cierto es que la Biblia habla de unidad, É certo que na Bíblia se fala de unidade, pero la unidad debe ser en torno a Cristo, porém essa unidade tem que ser em torno de Cristo, en torno a la palabra, em torno da palavra, en torno a la verdad. em torno da verdade. Eso está resumido como en la visión que vio Abraham. E isso está resumido pela visão que teve Abraão. Si no hay visión, Se não há visão, si no hay revelación, se não há si revelação, no estamos buscando el mismo asunto, se nós não estamos buscando o mesmo assunto, en algún momento em algum momento va a haber separación. vai haver separação. La Biblia dice que cómo andarán dos juntos A Bíblia diz que como andarão dois juntos si no se ponen de acuerdo. se não estiverem de acordo? Entonces Abraham Então Abraão se apartó de Lot. se apartou de Ló. No fue que Abraham Não foi que Abraão tomó un rumbo diferente. tomou um rumo diferente. La verdad es que Abraham A verdade é que Abraão puso a escoger a Lot. deixou que Ló escolhesse. Usted va a ver Você vai ver, que realmente el camino que tomó Lot você vai ver que realmente o caminho que tomou Ló fue porque él decidió. foi porque ele decidiu. Entonces, usted mira el pasaje después, Então você pode olhar essa passagem depois, ahí en el verso 14, no verso 14. y usted ve que una vez Lot se va, Então você vê que uma vez que Ló se vai, Dios comienza a hablarle a Abraham cosas muy importantes. uma vez que Ló se vai, Deus começa a falar com Abraão coisas muito Le importantes. muestra toda la tierra de Canaán Ele lhe mostra toda a terra de Canaã y le dice que eso se lo iba a dar a él. e diz a Abraão que isso iria dar a ele. Lo bendijo. O abençoou. Parece ser entonces Parece ser então que la separación con Lot que a separação com Ló trajo bendición a Abraham. trouxe bênção para Abraão. Es un misterio. Isso é um mistério. Mas Jesús un día habló así, Mas Jesus um dia falou assim: que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Él es la vid verdadera, Juan 15. que ele é certa vez o Senhor falou assim, que ele é a videira verdadeira Y que todo pámpano, toda rama e todo ramo que no da fruto, que não dá fruto, lo quitará. ele corta. Usted se da cuenta E você se dá conta, que para que Abraham diera fruto, para que Abraão desse fruto, tuvo que quitarle a Lot del camino. teve que cortar a Ló do caminho. Pero todo el que en Cristo da fruto Porém, todo o que em Cristo dá fruto tiene que ser limpiado tem que ser limpo para dar más fruto. para dar mais fruto. Hay veces Dios Às vezes Deus, en nuestra vida em nossa vida, tiene que cortar con ciertas cosas. tem que cortar com certas coisas. Personas, Pessoas, ambientes ambientes que no nos convienen para nuestra vida espiritual. que não convêm para a nossa vida espiritual. Y a veces, E às vezes, aunque es alguien que amamos, ainda que possa ser alguém que un amamos, sobrino, um sobrinho, un familiar, um familiar, un hermano en la fe, um irmão na fé, mas llega un punto mas chega um ponto que es preciso que é preciso cortar cortar para dar más fruto. para dar mais fruto. ¿Ah? Dice, ahí en Génesis 14, Voltando a Gênesis 14, a pesar de que Abraham apesar que Abraão dio la libertad para que Lot deu a liberdade para que Ló se apartara, se apartasse, yo quiero resaltar un poco el espíritu de Abraham, eu gostaria de ressaltar um pouco o espírito de Abraão. porque a veces nosotros Porque às vezes nós caminamos con ciertos hermanos caminhamos com certos irmãos por esas cosas providenciales, e por essas coisas providenciais suceden coisas e y a veces los hermanos se apartan, às vezes os irmãos se apartam, se alejan, se deixam,
Sí, se pierde la comunión, se perde a comunhão, mas a veces mas às vezes esas situaciones, estas situações, en vez de traer bendición, em vez de trazer bênção, el corazón del hombre o coração do homem queda herido, fica ferido, queda con amargura, fica com amargura, queda con odio a veces, fica com ódio às aún vezes, entre mismos hermanos, ainda entre os irmãos, porque aunque hablamos porque é o que falamos y hemos experimentado e temos experimentado. que a veces no podemos andar con todos los hermanos que queremos, Isso é o que falamos e temos experimentado, que às vezes não podemos andar com todos os que queremos. a veces hay separación Às vezes a separação. o a veces los mismos hermanos se alejan, Às vezes os mesmos irmãos se separam, mas nosotros debemos tener cuidado mas nós temos que ter cuidado de nuestro corazón hacia ellos. do nosso coração com respeito a isso. ¿Por qué lo digo? Por que eu digo? Porque aunque Lot se alejó de Abraham, Porque ainda que Ló deixou Abraão, el corazón de Abraham o coração de Abraão se mantuvo muy limpio, se manteve muito limpo, tanto tanto que en el capítulo 14 que no capítulo 14, Lot es cautivado por los enemigos Ló é capturado por alguns inimigos y Abraham, e Abraão, en un acto de amor, em um ato de amor, va a la guerra vai à guerra por su hermano o por sobrino, por seu sobrinho, mostrando que aunque no estaban juntos, que ainda que não estavam juntos, él le tenía aprecio. ele tinha apreço por ele. Dice ahí, en el Diz 14, em Gênesis 14, 14. oyó Abraham que su pariente estaba prisionero. Ouviu Abraão que seu parente estava prisioneiro. Muchos de nosotros, Muitos de nós, si estuviéramos en la situación de Abraham, se estivéssemos na situação de Abraão, diríamos, eso es lo que merece Lot. diríamos, isso é o que merece Ló. A veces vemos Às vezes vemos que nuestros hermanos se apartan, que nossos irmãos se apartam vienen las consecuencias a su vida e vêm as consequências até sua vida, y a veces e às vezes hasta nos alegramos até nos alegramos de las consecuencias. pelas consequências. Cuando no vienen, Quando não vem, esperamos que vengan. nós esperamos que venha. Pero si el hermano hizo esto, Porém, el hermano hizo esto, o irmão fez isso. ya Dios vendrá. Já Deus pesará a sua mão sobre ele. Sí, ya Dios le castigará. Já Deus lhe castigará. Como que hay cierto sentido de satisfacción. Parece que há certa satisfação nisso, Que le venga el mal a nuestro hermano. que venha o mal até o nosso irmão. Mas nuestro corazón es muy diferente al de Abraham. Mas o nosso coração é muito diferente do de Abraão. Una vez un hermano hablaba Uma vez um irmão falava de dos pastores que habían tenido en la iglesia. de dois pastores que haviam tido na igreja. El primero lo habían echado de la iglesia. O primeiro havia deixado a igreja. Lo habían echado, expulsado de la iglesia. O haviam expulsado da igreja. Porque era un pastor Porque era um pastor que todos los domingos que todos os domingos estaba echando a las personas al infierno. estava colocando as pessoas no inferno. Entonces le preguntaron, ¿y ahora el segundo pastor cómo es? E então perguntaram, e agora, o segundo pastor, como é? También, todos los domingos está echando a las personas al infierno. Disseram, também, todos os domingos está colocando as pessoas no inferno. Le preguntaron, ¿por qué no han quitado el segundo? E alguém perguntou, por que não tiraram o segundo? Como hicieron con el primero. Como fizeram com o primeiro? Entonces ellos respondieron, Então eles responderam, es que el primero, é que o primeiro, cuando lo hacía, quando fazia, parece que lo disfrutaba. parece que se deliciava com isso. Gostava de falar assim. Y gustaba de echar a las personas al infierno. Ele gostava de colocar as pessoas no inferno. Podemos hablar la misma cosa. Podemos falar a mesma coisa. El problema es que algunos O problema é que alguns lo disfrutan. se desfrutam quando falam. Por ejemplo, Ficam felizes, se alegram. Por exemplo, un hermano se apartó um irmão saiu do nosso meio, se apartou. y vienen las consecuencias. E vêm as consequências. Hay algunos Há alguns que lo disfrutan. que desfrutam dessas consequências. Pero en el caso de Abraham, Porém, no caso de Abraão, intercede por él. intercede por Ló. ¿Cuál es usted, hermano? ¿Cuál es usted, hermano? Qual desses é você, irmão? ¿El que lo disfruta Você é aquele que desfruta o el que intercede? ou aquele que intercede? No debemos olvidar Não devemos duvidar que aunque a veces
que ainda às vezes nos tengamos que separar nos tenhamos que separar con ciertos hermanos com certos irmãos por ciertos asuntos. por certos assuntos, No dejan de ser nuestros hermanos. eles não deixam de ser nossos irmãos. Y si tuviéramos la posibilidad, E se tivermos a possibilidade, deberíamos ir a pelear por ellos, deveríamos ir a lutar por eles, como Abraham hizo por Lot. como Abraão fez por Ló. El Señor nos ayude. O Senhor nos ajude. Mira lo que dice Pablo ahí en 2 de Tesalonicenses, Veja o que diz Paulo em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 13. capítulo 3, verso 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 3. Dice: Diz: y vosotros, hermanos, E vós, irmãos, no os canséis de hacer el bien. não vos canseis de fazer o bem. Y eso Isso no solo está relacionado não só está con relacionado los que nos hacen bien a nosotros, com os que fazem bem para nós, sino también senão também con los que nos hacen mal. com os que nos fazem mal. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, Caso alguém não preste atenção à nossa palavra dada por esta epístola, a este señaladlo a esse notai, y no os juntéis con él, nem vos associeis com ele, para que se avergüence. para que fique Ahí envergonhado. usted ve la separación. Aqui você vê a separação. Hay hermanos Há irmãos que si no obedecen la palabra, que, se não obedecem à palavra, hay que alejarnos de ellos. nós temos que deixá-los. Temos que deixá-los. Y a veces eso va a traerles vergüenza. E às vezes isso vai trazer para eles vergonha. Mas mire el verso siguiente: Mas veja o verso seguinte: mas no lo tengáis por enemigo. Todavia não o considereis por inimigo. Una vez yo estaba hablando con unos hermanos Uma vez estava falando com uns irmãos y un hermano e um irmão que tenía resentimiento contra otro hermano que tinha ressentimento contra outro irmão comenzó a hablar. começou a falar: A mí no me hable de ese hombre. a mim não fale dele, não me fale deste homem. Y yo le dije: E eu lhe disse: no se le olvide, não se esqueça de que ese hombre, de que esse homem, aun haciendo lo que haya hecho, mesmo tendo feito o que fez, es su hermano. é seu irmão. Cristo también murió por él. Cristo também morreu por ele. No lo tengáis por enemigo. Não o tenhas por inimigo. Amén. Amém? No lo tengáis por enemigo, Não o tenhas por inimigo. sino Senão, amonestarle como hermano. você deve admoestá-lo como a um irmão. ¿Usted ha visto algunas iglesias de tipo secta? Temos visto algumas igrejas do tipo sectárias, Que el hermano sale de la comunión que um irmão sai da comunhão y se vuelve hijo del diablo, e se tornou Satanás, virou um diabo, porque salió de la comunión. porque saiu da comunhão. Mas no es así. Mas não é assim. Es un hermano. Se é um irmão, Y hay que tratarle como hermano, no como enemigo. deve ser tratado como um irmão e não como um inimigo. Es más, E mais, debemos saber devemos saber que debemos orar por él. que devemos orar por Y ele. tal vez hablarle a él E também, talvez, falar com ele, con el fin de hacerle volver. com o fim de fazê-lo voltar. Entonces, el espíritu de Abraham nos enseña bastante, hermanos. Então, esse espírito de Abraão, irmãos, nos ensina bastante Cómo lidiar como lidar con nuestros hermanos, com nossos irmãos, que a veces son como Lot. que às vezes são como Ló. Amén. Amém? Ahora vamos a ver un poco las pisadas de Lot. E vamos olhar agora um pouco as pisadas de Ló. Volvamos a Génesis 13. Voltemos a Gênesis 13. Mira la pregunta que le hace Abraham a Lot. Veja a pergunta que faz Abraão a Ló. ¿No está toda la tierra delante de ti? Gênesis 13, 9. Acaso não está diante de ti toda a terra? Yo te ruego que te apartes de mí. Peço-te que te apartes de mim. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Y si tú a la derecha, E se fores para a direita, yo iré a la izquierda. irei para a esquerda. Ahora,
Agora, La situación de Lot es muy diferente a la situación de Abraham. a situação de Ló é muito diferente da situação de Abraão. Tú notas que el llamamiento de Dios fue para Abraham, Você nota que o chamamento de Deus foi para Abraão, muy claro para Abraham. muito claro para Abraão. Para Lot no tanto. Para Ló, nem tanto. Lot seguía a Abraham, Ló seguia a Abraão, porque de alguna manera Abraham seguía a Dios. porque de alguma maneira Abraão seguia a Deus. Y en un sentido, E em certo sentido, tal vez puede ser nuestra experiencia la de Lot. talvez a nossa experiência pode ser parecida com a de Ló. Dios pone alrededor nuestro Deus põe ao nosso redor personas que tienen un llamamiento muy de Dios, pessoas que têm um chamamento de Deus muy claro. muito claro. Tal vez nosotros no tanto. Talvez nós não temos um chamamento tão claro. En este pasaje E nesta passagem, pareciera que Dios parece que Deus quiere que Lot se separe de Abraham. Parece que Deus quer que Ló se separe de Abraão. Tanto que si Lot coge hacia la izquierda, Abraham coge hacia la derecha. Tanto que se Ló escolher a esquerda, Abraão vai para a direita. Muchos pensaríamos Muitos de nós pensaríamos que eso era algo que Dios había determinado. que isso é algo que Deus havia determinado. Pero Porém, usted va a encontrar otros pasajes você vai encontrar outras donde hay passagens situaciones muy parecidas. onde há situações muito parecidas. Por ejemplo, en la época de Ruth, Por exemplo, na época de Ruth, cuando Noemí vuelve, quando Noemi voltou, venía con sus dos vinha com seus dois, las nueras. com as suas duas noras. Y Noemí le dice a ellas, E Noemi disse às suas noras, vuelvan para sus casas y para sus dioses. Noemi disse a elas, voltem para suas casas e para seus deuses. Y sus dos nueras E suas duas noras dijeron que no. disseram que não. Y ella les insistió que se devolvieran porque E ya no, ela insistiu que elas voltassem, porque ya no tenía nada que ofrecerles, sus hijos habían muerto. porque já não tinha nada para oferecê-las, os seus filhos já haviam morrido. Pero a mí me sorprende mucho Porém, a mim me surpreende muito la respuesta de Ruth. a resposta de Ruth. Yo no iré. Eu não irei. A donde tú vayas, Aonde você vá, yo iré. eu irei. Tu Dios O teu Deus será mi Dios. será o meu Deus. Mire la respuesta de Ruth. Veja a resposta de Ruth. Ruth Ruth no era israelita, não era israelita, de descendencia, no tenía comunión con Dios. não era israelita de descendência, não tinha comunhão com Deus, Tenía dioses paganos, tinha deuses pagãos, pero ella entendió porém tinha entendido que el Dios de Noemí que o Deus de Noemi era el Dios verdadero. era o Deus Y su verdadeiro. relación con Noemí E sua relação com Noemi la llevaba a Dios. a levava a Deus. Lo mismo que sucedía con Lot y Abraham. O mesmo que sucedia entre Ló e Abraão. Para Lot, Para Ló, alejarse de Abraham deixar Abraão era alejarse de Dios mismo. era deixar a Deus. Y hay casos E há casos muy parecidos muito parecidos en medio nuestro. em meio de nós. Para nosotros, Para nós, a veces, às vezes, alejarnos deixar-nos de ciertas personas de certas pessoas va a ser muy simultáneo vai ser muito simultâneo a alejarnos de Dios. a deixarmos a Deus. Hay personas Há pessoas que Dios ha puesto que Deus tem posto en nuestro camino em nosso caminho para llevarnos a Dios. para levar-nos a Deus. Si nos alejamos de ella, Se nós os deixamos, seguramente seguramente nos estaremos también alejando de Dios. estaremos também deixando a Deus. Parece que a veces Parece que às vezes los problemas os y las problemas circunstancias e as circunstâncias nos abren la puerta nos abrem uma porta para alejarnos de aquellos que nos llevan a Dios. para deixar-nos aqueles que nos levam a Deus. Mas deberíamos hablar Mas deveríamos falar como Ruth como Ruth, en vez de como Lot. em vez de como Ló. A pesar Apesar de que la situación de Noemí no era muy buena, de que a situação de Noemi não era muito boa, Ruth Ruth se esforzó se esforçou y siguió e seguiu, porque estaba involucrado el Dios verdadero. porque estava Involucrado el Dios verdadero. Dios estaba involucrado, envuelto en la vida de Noemí. Deus estava em torno da vida de Noemi. Usted se va a dar cuenta Você se dá conta que por esa decisión por essa decisão Ruth Ruth llegó a ser parte chegou a ser parte de la descendencia del Mesías, da descendência do Messias, porque ella escogió porque ela escolheu estar con Dios estar com y Deus estar con las personas e estar com as que pessoas la llevaban a Dios. que a levavam a Deus. En cambio, Lot no.
Diferente disso, Ló não. Ló cogió para otro lado Ló correu para outro y lado abandonó e abandonou a su tío, a seu tio, que tenía un gran llamamiento. que tinha um grande chamamento. Mira cómo habla Cantar de los Cantares, capítulo 1, Veja como fala Cantar, Cântico dos Cânticos, capítulo 1, verso 7. verso 7, Dice: diz: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, Faz-me saber, ó amado de minha alma, dónde apacientas, onde apacentas, dónde cesteas al mediodía. onde repousas ao meio-dia. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Para que eu não ande vagando junto ao rebanho dos teus companheiros. Mira lo que pregunta la amada al amado. Veja o que pergunta a amada ao amado. ¿Dónde descansas? Ela pergunta: onde descansas? ¿Dónde apacientas? Onde apacentas? Porque yo voy a estar como errante. Porque eu vou estar como errando. Y mira la respuesta del amado. E veja a resposta do amado. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, ve y sigue las huellas del rebaño. sai-te pelas pisadas dos rebanhos Y apacienta tus cabritas e apacenta os teus cabritos junto a las cabañas de los pastores. junto às tendas dos pastores. ¿Qué le está diciendo el amado O que está dizendo o amado? a la amada que está en una edad muy joven? O que está dizendo o amado à amada que ainda é muito jovem? Mira, si tú no sabes, Veja, se você não sabe, yo tengo un rebaño, eu tenho um rebanho, yo tengo unos pastores, eu tenho pastores. sigue las huellas del rebaño Segue as pisadas do rebanho y apaciéntate en medio de ellos. e apacenta-te no meio deles. En muchos casos, Em muitos casos, nosotros no vamos a saber nós não vamos saber quién es el Señor, quem é o Senhor, ni los caminos del Señor nem os caminhos do Senhor directamente. diretamente. En muchas ocasiones, Em muitas ocasiões, por mucho tiempo, por muito tempo, vamos a necesitar la ayuda vamos precisar de ajuda de pastores de pastores y del rebaño. e do rebanho. Por eso la iglesia es tan importante. Por isso a igreja é tão importante, irmãos. Por eso precisamos estar en comunión con Por los isso hermanos. precisamos estar em comunhão com os irmãos. Gran parte Grande parte de nuestra relación con Dios da nossa relação com Deus tiene que ver tem a ver con nuestra relación con los hermanos. com a nossa relação com os irmãos. Entre más estrecha es nuestra relación los unos con los otros, Quanto mais estreita a nossa relação uns com os outros, más estrecha es nuestra relación con Dios. mais estreita é a nossa relação com Deus. Tanto es Tanto é que cuando un hermano que quando um irmão se aleja de la comunión, deixa a comunhão, sin que nosotros sepamos, sem que nós saibamos, es muy probable é muito que provável también se esté alejando de la comunión con que Dios. também esteja deixando a comunhão com Es Deus. como un termómetro. É como um termômetro. Nuestra comunión con nuestros hermanos Nossa comunhão com nossos irmãos es un termómetro de nuestra comunión con Dios. é um termômetro da nossa comunhão com Entre Deus. más nos acercamos a Dios, Quanto mais nos aproximamos de Deus, más próximos nos sentimos de los hermanos. nós mais próximos nos sentimos dos irmãos. Entre más nos alejamos de Dios, Quanto mais nós deixamos a Deus, menos vamos a gustar de la comunión. menos vamos gostar da comunhão entre os irmãos. Es cierto esto, hermano. É certo isso, irmão? Muy cierto. Muito certo. Y usted va a tener E você vai ter muchas situaciones muitas situações en las cuales Satanás nas quais Satanás lo va a querer de alejar de la comunión de los hermanos. vai querer que você deixe a comunhão dos irmãos. Problemas, Problemas, situaciones. situações, Y va a aparecer la voz, e vai aparecer uma voz: coja hacia la derecha corra para a direita o coja para la izquierda. ou corra para a esquerda. Mas usted debería decir como Ruth, Mas você devia dizer como Ruth: tu Dios será mi Dios. tu Deus será meu Deus. Y a donde quieras que vaya, yo iré contigo. Onde você ir, eu irei contigo. Vea lo que dice Colosenses 2, verso 19. Veja o que diz Colossenses 2, verso 19. Hablando de el camino del rudimento del mundo Falando do caminho do rudimento do mundo y la manera como hay
cómo Dios nos habla del crecimiento en la vida cristiana. e da maneira com que o Senhor nos fala sobre o crescimento na vida cristã. Dice en el 19, Diz assim o verso 19: haciendo una contraposición a los rudimentos del mundo. fazendo uma contraposição aos rudimentos do mundo, Dice, diz: y no haciéndose de la cabeza. e não retendo a cabeça. Cuando hacemos como el mundo nos enseña, Quando fazemos como o mundo nos ensina, nos desvinculamos de Cristo. nos desvinculamos de Cristo. Mas en esta contraposición Mas nessa contraposição, vemos la manera como nosotros crecemos en la vida cristiana. vemos a Como- maneira com a qual nós crescemos na nossa vida Lo cristã. primero es haciéndonos de la cabeza. O primeiro é Haciéndonos de la cabeza, uniéndonos. retendo a cabeça, unindo-nos à cabeça, Dice, en virtud de quien todo el cuerpo, da qual todo o corpo, o sea, de la cabeza de Cristo, ou seja, da cabeça de Cristo, recibimos todos. recebemos tudo, Y dice, nutriéndose suprido y uniéndose e bem vinculado por las coyunturas y ligamentos, por suas juntas e ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. cresce com o crescimento que procede de Deus. Todos unidos a Cristo. Então, todos unidos a Cristo, Y como resultado, e como resultado, crecimiento crescimento divino en nosotros. divino em nós outros. Pero en medio de eso Porém, em meio disso, hay una unión entre coyunturas y ligamentos. no meio disso há uma união entre juntas e ligamentos. O sea que en la medida que nosotros nos sometemos a Cristo, Ou seja, na medida que nós nos submetemos a Cristo, Cristo soberanamente Cristo soberanamente, nos va uniendo los unos a los otros, Cristo soberanamente nos vai unindo uns aos outros, como coyunturas. como juntas. Y en esa medida que somos unidos y ligados, E nessa medida em que somos unidos e ligados, crecemos con el crecimiento de Dios. crescemos com o crescimento que O procede sea de que el Deus. crecimiento Dios lo da, Ou seja, o crescimento que Deus nos dá es por Cristo, é por Cristo, pero en unión al cuerpo. porém em união com o corpo. Es muy claro Isso é muito claro. que si usted coge un dedo É muito claro que se você corta um dedo y lo corta, e corta, puede ser el dedo más bonito, pode ser o dedo mais bonito, el dedo de un artista, pode ser o dedo de um de artista, un músico, pode ser o dedo de um músico. pero un dedo Ele disse antes, se você escolhe um dedo e o corta, pode ser um dedo de um músico, de um artista, muy lindo, pode ser um dedo muito bonito, pero usted lo corta porém se você o corta y lo deja solo, e o deixa só, por más bonito que sea, por mais bonito que seja, se va a morir vai morrer y se va a volver e vai voltar, algo horripilante. vai se tornar algo horripilante. Porque el dedo de un músico, Porque o dedo do músico, en la mano del músico, na mão do músico, hasta produce música, até produz músicas. pero el dedo de un músico Porém, o dedo de um músico, en un plato num prato, produce horror. produz horror. Así es la vida del creyente Assim é a vida do crente, cuando él se desvincula de Cristo quando se desvincula de Cristo y de los hermanos. e dos irmãos. Produce horror, Produz horror. como lo vamos a ver. Como Ló. Entonces, Então, nunca piense, hermano, nunca pense, irmão, que la vida cristiana es algo solitario. que a vida cristã é algo solitário. Usted precisa de los amigos, Você precisa dos irmãos, especialmente de aquellos que tienen ese llamamiento como Abraham. daqueles que têm esse chamamento como Abraão. Vea lo que dice 2 de Timoteo 4, verso 9. Veja o que diz 2 de Timóteo 4, Verso 9. verso 9, Que es una historia muy similar que é uma história muito similar a Génesis, a Gênesis, pero ya en los tiempos del Nuevo Testamento. porém já nos tempos do Novo Testamento. Pablo le está hablando a Timoteo 2, Paulo está falando a Timóteo, 2 de Timoteo 4, 9. 2 Timóteo 4, 9. Procura venir pronto a verme, Procura vir ter comigo depressa, porque Demas porque Demas me ha desamparado, me abandonou, amando este mundo, tendo amado o presente y século, se ha ido a e Tesalónica. se foi a Tessalônica. Usted va a ver Você vai ver en otros escritos de Pablo em outros escritos de Paulo que Demas que Demas era un colaborador de Pablo, era um colaborador de Paulo. pero seguramente Porém, seguramente, en la prisión que Pablo está viviendo na prisão que Paulo está vivendo, trae un escándalo para Demas, trouxe um escândalo para Demas. y en vez de Demas soportar E ao invés de Demas suportar la prueba,
Él desamparó a Pablo. ele desamparou a Paulo, ele abandonou Paulo. Y dice la palabra, E diz a palavra, amando más este mundo. amando mais este mundo. Y seguramente E seguramente el irse Demas a Tesalónica, foi Demas a Tessalônica. el irse Demas a Tesalónica, O ir de Demas até Tessalônica no solo fue una separación física de Pablo, não só foi uma separação física de sino Paulo, también fue una separación espiritual. senão também foi uma separação espiritual. Amó más el mundo Ele amou mais o mundo y se fue detrás del mundo. e se foi atrás do mundo. Nosotros debemos tener mucho cuidado Nós temos que ter muito cuidado, hacia irmãos. dónde van nuestros pies. Assim, aonde vão os nossos pés? Un día hablaba con un hermano Um dia eu falava com um irmão que le salió que saiu, un negocio de una casa muy bueno, que tinha um negócio de uma casa muito boa, mas era en otra ciudad. mas era em outra cidade. Y Dios estaba haciendo algo muy precioso con su familia. E Deus estava fazendo algo muito precioso com a sua família. Su hija Sua filha estaba comenzando a escuchar el Evangelio. estava começando a escutar o Evangelho. Su hijo Seu filho estaba comenzando a asistir a las reuniones. estava começando a assistir às reuniões. Él y su esposa Ele e sua esposa estaban creciendo en la iglesia. estavam crescendo na igreja. Cuando él me habló del negocio, E quando ele me falou do negócio, yo le dije, eu lhe disse: tienes que tener cuidado. tens que ter cuidado. Mira lo que el Señor te ha dado en medio de los hermanos. Veja que o Senhor tem te dado, irmão. Mira lo que el Señor está haciendo en tu hija. Veja o que o Senhor está fazendo na tua vida. Si tú tomas distancia, Se você tomar distância, tal vez no sea solo un asunto físico, talvez não seja só um assunto físico. sino tal vez sea un asunto espiritual. Talvez seja também um assunto espiritual. Mejor Melhor, la casa sencilla que tienes a casa simples que você tem, en comunión con los hermanos, em comunhão com os irmãos, a irte a un lugar a ir até um lugar donde tal vez onde talvez no tienes ni con quién reunir. não tenha nem com quem reunir-te. Usted me está entendiendo, hermano? Vocês estão entendendo, irmãos? A veces Às vezes, devemos pagar un precio pagar um preço por la comunión, pela comunhão, por estar juntos, por estar juntos, porque eso porque isso nos va a ayudar a nosotros vai nos ajudar a crecer a crescer espiritualmente. espiritualmente. Amén. Amém? Volvamos a Génesis, hermano. Voltamos a Gênesis, então, irmãos. Dice ahí en el Génesis 13, verso 10. Diz lá em Gênesis 13, verso 10. Mira lo que hizo Lot. Veja o que fez Ló. Y alzó Lot sus ojos Levantou Ló os olhos y vio toda la llanura del Jordán. e viu toda a campina do Jordão. Mira lo tremendo, lo que hablábamos en estos días. É algo tremendo que nós falamos nestes dias. Los deseos de los ojos. A concupiscência dos olhos. Cuando lo alzó y miró, Quando Ló olhou, vio las tierras quando Ló levantou os olhos e olhou, viu as terras y eran muy preciosas. e eram muito preciosas. Pero el problema de estas tierras Porém, o problema dessas terras era que quedaban cerca a ciudades é que aquilo que estava próximo das cidades de Sodoma y de de Gomorra. Sodoma e de Gomorra. Y si usted quiere, E se você quer, usted puede ver ahí en el verso más adelante, você pode ver ali num verso mais adiante, en el 13, que dice: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. mas os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Entonces, Então, a veces, às vezes, la separación a separação, de los hombres espirituales, às vezes a separação de hombres de espirituales, homens espirituais nos acerca nos faz nos achegarmos a hombres carnales. a homens carnais. Lot dejó a Abraham Ló deixou Abraão para comenzar a poner a sus tiendas para começar a pôr as suas tendas cerca de Sodoma y Gomorra. perto de Sodoma e de Gomorra. Tanto Tanto que usted va a darse más adelante que se cuenta você vai dar-se conta mais adiante, en el capítulo 14 no capítulo 14, que llegó a estar tan cerca que chegou a estar tão perto de Sodoma de Sodoma que cuando hubo guerra entre estas ciudades que quando houve guerra entre essas y cidades cayó Sodoma y Gomorra, e caiu Sodoma e Gomorra, cayó Lot también. caiu Ló também. ¿Por qué? Por quê?
Porque si nosotros, Porque se nós, como hablábamos en estos días, como falamos nesses dias, comenzamos a edificar nuestra casa começamos a edificar nossa casa cerca al mundo, perto do mundo, cerca de los hombres impíos, perto dos homens ímpios, las cosas as coisas que vienen para el mundo que vêm para o mundo también van a llegar a nosotros. também vão chegar para nós. Hermano, Irmão, porque hay cristianos porque cristãos, que viven las mismas miserias que el mundo. porque há cristãos que vivem as mesmas misérias que o mundo, Divorcios, divórcios, fornicaciones, fornicação, sus hijos en el mundo, seus filhos no mundo, sus hijos en el pecado. seus filhos no pecado. ¿Por qué? Por quê? Porque el papá, Porque o pai, como Lot, como Ló, en vez de caminar con Abraham, em vez de caminhar com Abraão, edificó su casa edificou a sua casa cerca de Sodoma y Gomorra. perto de Sodoma e Gomorra. Y una vez vinieron los problemas para Sodoma E y quando Gomorra, veio os problemas para Sodoma e Gomorra, también llegan a la vida de nosotros. também chegam à vida deles. Esto es muy serio. Isto é muito sério. Tan serio que si usted mira en el capítulo 19, Tão sério que se você olha o capítulo 19, él comenzó poco a poco a acercarse a Sodoma y Gomorra, Ló começou pouco a pouco a aproximar-se de Sodoma e Gomorra, hasta que terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. até que terminou vivendo em Sodoma e Gomorra. Porque nunca llegamos a un estado espiritual Porque nunca chegamos a um estado de la espiritual noche a la mañana, da manhã, do dia para a noite, sino que hay un proceso senão que há um processo de decadencia. de decadência. Y en esa decadencia, Lot E nessa decadência, Ló terminó viviendo en Sodoma y Gomorra. terminou vivendo em Sodoma e Y Gomorra. no solo eso, E não só isso. dice el verso 1 del capítulo 19, Diz o verso 1 do capítulo 19 que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. que Ló estava sentado à porta de Sodoma e Gomorra. Y si usted estudia ese lenguaje en las escrituras, E se você estuda essa linguagem nas Escrituras, en las ciudades antiguas, nas cidades que antigas, todas tenían una puerta, que todas tinham portas, se sentaban las personas importantes de la ciudad nestas portas se sentavam as pessoas importantes da cidade para tratar los asuntos de discusión de la época. para tratar dos assuntos de discussão da época. Mire la vida de Lot. Veja a vida de Ló. Abandonó el llamado celestial Abandonou o chamado y celestial terminó siendo una persona importante en Sodoma y e Gomorra, terminou sendo uma pessoa importante em Sodoma e Gomorra, estando a la puerta de Sodoma. estando à porta de Sodoma. Pero eso no es lo más grave. Mas isso não é o mais grave. ¿Saben qué es lo más grave? Sabe o que é o mais grave? Que Sodoma y Gomorra Que Sodoma e Gomorra está destinada está destinada al juicio de Dios. ao juízo de Deus. O sea, Lot se hizo importante Ou seja, Ló se fez importante en una ciudad em uma cidade donde lo único que esperaba la ciudad da onde a única coisa que esperava por essa cidade era la ira de Dios. era a ira de Deus. Por eso el Señor nos dice, no améis el mundo, Por isso o Senhor nos diz: não ameis o mundo, porque el mundo en el que nosotros vivimos, porque no mundo em que nós vivemos, como dice Pablo en Efesios, como diz Paulo em Efésios, por estas cosas viene la ira de Dios. por estas coisas vem a ira de Deus. Y mira lo que pasó. E veja o que passou. Dice que Lot, estando ahí, recibió a los ángeles. Todos conocemos la historia, ¿cierto? Disse que Ló, estando ali, recebeu os anjos. Dice ahí en el verso 4 E diz no verso que 4 los recibió en su casa. que os recebeu na sua casa. Y dice, E diz: pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la mas ciudad. antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Los varones de Sodoma, Os varões de Sodoma, todo el pueblo junto, tanto os moços como os velhos, todo o povo junto, desde el más viejo hasta el más joven. desde o mais velho até o mais jovem. Imagínese una ciudad Imagine uma cidade que desde el más joven que desde o mais jovem hasta el más viejo até o mais velho está entregado a la inmoralidad. estão entregues à imoralidade. Ninguna persona Nenhuma pessoa sabia, piadosa, sábia e piedosa va a querer morar en una ciudad así. vai querer morar numa cidade assim. Mas cuando una persona Mas quando uma pessoa rechaza rejeita el llamamiento de o Dios, chamamento de el Deus, llamamiento celestial, o chamamento celestial, ella no solo le está dando la espalda a la luz, ela não está só rejeitando a luz, ella se está entregando a las tinieblas. ela está também se entregando às trevas. Tanto Que ella no se da cuenta que ela já não se dá conta cuáles son las mismas tinieblas. o que são trevas. Ela já não se dá conta daquilo que é treva. Y mira lo que sucedió. E veja o que sucedeu.
la maldad de la ciudad, a maldade da cidade, del lugar donde vivía Lot, do lugar onde vivia Ló, ya venía era hora já vinha a hora. contra Lot, Veja o que aconteceu. A maldade dessa cidade, venía aonde vivia Ló, agora vem contra Ló y contra su familia. e contra a sua família. Porque cuando nosotros hablamos, Porque quando nós falamos que el mundo que o mundo no tiene amistad con Dios, não tem amizade com Deus, ni con los que son de Dios, nem com os que são de Deus, es muy cierto. isso é muito certo. Y aunque Lot E ainda que Ló consideraba Sodoma y Gomorra considerava Sodoma e Gomorra y sus ciudadanos e seus cidadãos amigos de él, amigos dele, ellos no. eles não consideravam Ló assim. ¿Se acuerdan de la enemistad que hablábamos en estos días? Você lembra da inimizade que nós falamos nesses dias? Mira lo que sucedió. É o que sucedeu aqui. Y llamaron a Lot y le dijeron: E chamaram por Ló e lhe disseram: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Aonde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Sácalos para que los Traze-os conozcamos. para fora para que nós abusemos deles. Entonces Lot salió a las puertas y cerró la puerta tras sí. Saiu-lhes então Ló à porta e fechou-lhes após si. Y dijo: E disse: os ruego, hermanos míos, Rogo-vos, meus irmãos, que no hagáis tal maldad. que não façais mal. Mira cómo habla Lot para los sodomitas. Veja como Ló fala para os sodomitas. Oh, amigos míos. Oh, amigos meus, Lot Ló consideraba a los sodomitas considerava os sodomitas sus amigos. seus amigos. Usted ve eso, la decadencia que tuvo Lot en su vida. Você vê a decadência que teve em sua vida? En estos días E nesses dias, hablaba con mi esposa falava com a minha esposa de una familia de uma família donde sus hijos se perdieron onde seus filhos se perderam. y queda uno, el menor, E o menor, que queda. que ficou, Mi esposa minha esposa, está tratándolo de ayudar, está tratando de ajudá-lo. mas Mas los padres os pais, a veces às vezes, no sabemos por qué, não sabemos porquê, en vez de enviarlo a la comunión con los hermanos, em vez de levá-los à comunhão com os irmãos, a veces los envían de su familia às vezes os enviam para sua família. y su familia y la familia de él E a família dele tiene muchos problemas tem muitos problemas con la sodomía. com a sodomia. A veces uno no entiende Às vezes nós não entendemos por qué los padres porque os pais toman tales decisiones. tomam tais decisões. Y eso es físicamente, Isto é fisicamente. pero cuando yo les hablaba de la televisión, Porém, quando yo falaba da televisión, eu falava para eles da televisão, del internet, da internet, a veces hacemos lo mismo con nuestros hijos, às vezes fazemos o mesmo com nossos filhos. pero eso lo que muestra Porém, isso é o que mostra, es cuántas tinieblas hay a veces en el corazón. quantas trevas às vezes há no nosso coração. Mira lo que dijo Lot, Veja o que disse Ló ahí en el 8. no verso 8. He aquí ahora yo tengo 2 hijas Eis aqui tenho 2 filhas que no han conocido varón. que não têm conhecido varão. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os Eu vos pareciere. trarei, tratai-as como vos parecer. Mira la solución que encontró Lot. Veja a solução que encontrou Ló. No violen a los ángeles. No violen a los ángeles. Não No abusen Não de los... abusem dos anjos. Mas aquí están mis 2 hijas. Mas aqui estão minhas filhas. Hagan con ellas lo que quieran. Façam com elas o que vocês querem. Imagínense esta situación. Imagine essa situação. Una turba de hombres viene a su casa, Uma turma de homens vem à sua casa, viene a violar vem a violar a uno de los hombres que usted está hospedando en su casa. alguns homens que você está hospedando em sua Usted casa. sale a la puerta Você sai a porta fora y dice: no abusen de estos hombres. e você diz: não abuse desses homens. Tengo 2 hijas. Eu tenho 2 filhas. Hagan con ellas lo que quieran. Façam com elas o que vocês quiserem. ¿Usted haría eso? Você faria isso? ¿Usted dejaría que sus hijas Você deixaria que suas filhas fueran abusadas fossem por abusadas una turba de hombres? por uma turma de homens?
Usted puede entender Você pode entender a tal punto a tal ponto la oscuridad que llegó a la mente de Lot, a escuridão que chegou até a mente de Ló, que ya no tenía ningún temor de Dios que já não tinha nenhum temor de Deus ni amor por sus hijas. e nem amor pelas suas filhas. Hermanos, Irmãos, nosotros vivimos en un mundo nós vivemos em um mundo que Él va a venir a nuestras casas que vai vir até nossas casas, y si nosotros e se nós no somos personas de temor a Dios, não somos pessoas de temor a Deus, si no andamos poniendo la mirada en Dios se nós não colocamos os nossos olhos em Deus y en la luz de Dios, e na luz de Deus, las tinieblas nos van a cegar. as trevas nos vão cegar. Cuando yo amo a Dios, Quando eu amo a Deus, amo a mi esposa amo a minha esposa y amo a mis hijos. e amo meus filhos. Eso quiere decir Isso quer dizer que yo soy puesto que eu fui posto como guardián. como guardião. ¿Saben qué significa Lot? Sabe o que significa Ló? Cubierta. Coberta. O sea, él había sido puesto para cubrir a los suyos, Ou seja, o Senhor o pôs para cobrir a los suyos. aos seus. Pero en vez de él ser cubierta, Ao invés de ele ser cobertura para os seus, él lo que hacía era abrir las puertas para el o pecado. que ele fez foi abrir as portas para o pecado. Por ejemplo, Por exemplo, esto isto que vemos en este pasaje que vemos nessa passagem se puede decir como otros pasajes, se pode dizer, como em outras que passagens, era la costumbre de la época. que era costume da época. Se mira la época, Se você olhar para essa las época, mujeres no valían nada. as mulheres não variam nada. Tanto que un papá podría decir esto de una hija suya. Tanto que um pai poderia fazer isso com sua filha. Pero una cosa es la costumbre de la época Porém, uma coisa é o costume da época y otra cosa e outra coisa, los principios de Dios. os princípios de Deus. Por ejemplo, Por exemplo, el noviazgo hoy en día. Un enamoramiento hoy en día. um namoro hoje em dia. Eu Tengo mucha discusión con los padres cristianos, tenho muita discussão com os pais cristãos, que muchas veces en algunas iglesias nos invitan, porque muitas vezes nos convitan. Porque muitas vezes algumas igrejas nos convidam, Hermano, para que hable acerca del noviazgo irmão, venha para que você fale acerca de noivado con los jóvenes. com os jovens. Entonces yo digo, Então eu digo, yo tengo que hablar del noviazgo. é noivado, irmão? Noviazgo, enamoramiento. Ah, ok. Eles convidam o irmão para falar sobre namoro Con los jóvenes. com os jovens. Pero yo digo, Porém, ele diz, yo no tengo que hablar de ese asunto con los jóvenes. eu não tenho que falar desse assunto com os jovens. Yo tengo que hablar del noviazgo Eu tenho que falar de namoro con los padres. com os pais. Porque muchas veces Porque muitas vezes son los papás são os pais y las mamás e as mães que conforme a la costumbre de la época que, conforme o costume da época, abren las puertas de su casa abrem as portas das suas casas para que cualquier para que qualquer sinvergüenza sem vergonha venga venha, y coja una de sus hijas escolha uma das suas y filhas haga la fiesta que él quiere. e faça o que quiser com elas, faça a festa que quiser com elas. Pasa uno, Passa um, después pasa otro, depois passa outro, después pasa otro, depois passa outro, como si la hija como se a filha fuera cualquiera, fosse uma qualquer, porque es la costumbre de la época. porque é um costume da época. Perdón, hermanos, Perdão, irmãos. hablo yo con ellos. Perdão, irmãos, falo eu com eles. El problema no es de su hija, O problema não é da sua filha. el problema es que usted ha sido un mal padre O problema é que você é um mau pai. y usted no vigila y no guarda su E hija. você não vigia e não guarda a sua filha. ¿Me está entendiendo? Vocês estão me entendendo, irmãos? A veces estamos tan saturados del mundo Às vezes nós estamos tão saturados do mundo que el mundo entra a nuestra que o casa mundo entra na nossa casa y hace con nuestros hijos e faz com nossos filhos como la costumbre de la época. como é o costume da época. Hay que tener temor de Dios, hermano, Temos que ter temor de Deus, irmãos. porque a veces Porque às vezes los que han sido llamados os que têm sido chamados a ser cabeza a ser cabeça no son cabeza, não são cabeça, no son cubierta, não são cobertura. sino por el contrario Porém, pelo contrário, toman decisiones tomam decisões en vez de seguir a Dios, que, ao invés de seguir a Deus, acampan cerca de Sodoma, se aproximam e armam um acampamento em torno de Sodoma. se vuelven importantes en Sodoma, Se tornam importantes em se Sodoma. hacen amigos de las Fazem personas, amigos das pessoas de Sodoma. abren las puertas Abre as portas para que entre Sodoma. para que entre Sodoma.
Y ese no es el llamamiento de Dios para E este não é o chamamento de Deus para nós. nosotros. A veces, Às vezes, los hermanos os irmãos piensan pensam que estos asuntos son muy lejanos, que esses assuntos são muito lejanos, longes, que estão muito longe, que no tienen que ver con nosotros. que não tem a ver conosco. Mas, hermano, Mas, irmãos, es muy común é muito comum que cristianos que cristãos, como Lot, como Ló, que toman malas decisiones en sus vidas, que tomam más decisões em suas vidas, vean las consecuencias vejam as consequências del pecado. do pecado. Es muy triste, hermano. Isso é muito triste, irmão. Nosotros damos consejería Nós damos conselho y a veces al comienzo e às vezes no começo es algo sencillo. é algo Simple. simples. Hermano, ten cuidado de esto, Irmão, tem cuidado com isso. guárdate de hacer esto. Guarda-te de fazer isso. Y a veces, E às vezes, cuando los hermanos quando os irmãos rechazan la palabra, rejeitam a palavra, la consejería al año o a los 2 años, e que é aconselhada a eles um ano, 2 anos, no, la consejería después, a consequência depois que eles rejeitam a palavra, al año o a los 2 años, em 1 ano ou 2 anos, muy triste, é muito triste. muy triste. Muito triste. Porque la Biblia dice así, Porque a Bíblia diz assim, que tarde o temprano que cedo ou tarde nuestros pecados nos alcanzarán. nossos pecados nos alcançarão. Por ejemplo, Por exemplo, miren el caso de Lot ahí en el verso 24. veja no caso de Ló, no Aí, capítulo né? 19, verso 24. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, Então fez o Senhor chover sobre Sodoma e Gomorra, y sobre azufre y fuego de parte de Jehová de los cielos. fez chover enxofre e fogo da parte do Y Senhor. miren el verso 26. E veja o verso 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, Então a mulher de Ló olhou para trás a espaldas de él, e converteu-se y se volvió numa estatua de sal. estátua de sal. Entonces, Então, las consecuencias as consequências, de haber Lot llevado su casa a Sodoma as consequências de haver Ló levado a sua casa até Sodoma, es que el corazón de su esposa é que o coração da sua esposa quedó atrapado en Sodoma. ficou preso a Sodoma. Tanto que ella iba saliendo, Tanto que quando ele estava saindo, y aunque caía azufre del cielo, ainda que caía enxofre e fogo do céu, ella, su corazón estaba en o seu coração estava onde? Sodoma. Sodoma. Si nosotros llevamos nuestra familia Se nós levamos a nossa família a Sodoma, a Sodoma, en vez de a la tierra de Canaán, ao invés de a terra de Canaã, cuando queramos sacar nuestra familia de Sodoma, quando queremos tirar nossa família de Sodoma, el corazón de ellos está en Sodoma. o coração deles está em Sodoma. Ahora, no solo la mujer. Agora, não só a mulher. Si usted ve en el verso 30, Se você vê no verso 30, las hijas, as filhas, ellas estaban en Sodoma. elas estavam em Sodoma. Y aunque ellas sobrevivieron al juicio de Sodoma, E ainda que elas sobreviveram ao juízo que veio sobre Sodoma, ellas salieron con las costumbres de Sodoma. elas trouxeram junto com elas os costumes de Sodoma. ¿Cuál era la costumbre de Sodoma? Qual era o costume de Sodoma? Que si no había un hombre Que se não havia um homem que las embarazara, que as engravidasse, entonces ellas se podían llegar a su padre. então elas podiam ter relações com seu próprio pai. Emborracharon a su padre Elas embebedaram seu pai y abusaron de su e padre. abusaram do seu próprio pai. Ambas, Ambas, la mayor a maior y la menor. e a menor. Qué historia tan fuerte, ¿no? Que história forte, não é, irmãos? ¿Por qué? Por quê? Porque si yo amo las cosas del mundo Porque se eu amo as coisas do mundo y llevo mi casa a las cosas del mundo, e levo a minha casa até as coisas do mundo, yo voy a ver eu vou ver cómo las costumbres como os y costumes las prácticas del mundo e as práticas do mundo corrompen corrompem a mis hijos a meus filhos y a mi esposa. e a minha esposa. Y el que tiene la responsabilidad E aquele que tem a responsabilidade es el varón. é o varão. Cuando Adán y Eva pecaron, Quando? Quando Adán y Eva pecaron, Quando Adão e Eva pecaram, la primera palabra a primeira palavra la escuchó a escutou el varón. o varão. ¿Por qué pecaste? Por que pecaste? O sea, el primer reclamo Ou seja, a primeira
exortação viene vem siempre sempre para el varón. para o varão. ¿Cómo está su casa? Como está a sua casa? ¿Hacia dónde va su familia? Até onde vai sua família? ¿En qué se invierte el dinero? No que você investe o seu dinheiro? ¿Qué pasa con sus hijos? O que passa com os teus filhos? O que Se acontece están com con os seus usted, filhos? Se estão com você, si viven con usted, se vivem com você, son responsabilidad suya. são responsabilidade sua. Y el dedo de Dios E o dedo de Deus va a venir a usted. vai vir até você. Ser hombre Ser homem es una gran responsabilidad. é uma hermano, grande responsabilidade. porque lo que nosotros decidimos, Porque o que nós decidimos en lo que nosotros nos ocupamos, e daquilo que nós nos ocupamos va a marcar el ambiente vão marcar o ambiente espiritual de nuestra familia da nossa y família de la iglesia. e da igreja. Si tenemos hombres Se temos homens santos, santos temerosos, que temem a Deus, que pastorean sus hogares, que pastoreiam suas famílias, sí, vamos a tener iglesias vamos ter igrejas fuertes, fortes, con hombres com de homens testimonio, de de testemunho, bendición de bênção para la iglesia para a y igreja aún para el mundo. e ainda para o mundo. Si tenemos hombres Se temos homens débiles, débeis, que sus mujeres los gobiernen, que suas mulheres os governam, que el mundo los atrae, que o mundo os atrai, vamos a ver vamos ver la ruina a ruína en ellos em eles y en la iglesia. e na igreja. Neles e na igreja. Es muy importante, hermanos, Isso é muito importante, irmãos. que nosotros sepamos Que nós de saber. saibamos disso. Amén. Amém? Terminemos Terminemos então leyendo Génesis 18, verso 16. lendo Gênesis 18, verso 16. Las palabras de Dios acerca de Abraham. As palavras de Deus a respeito de Abraão. En medio Em meio de todas estas situaciones, de todas essas situações, vienen los ángeles vêm os anjos, y el ángel de Jehová o anjo de Jeová, a juzgar Sodoma y Gomorra. a julgar Sodoma e Gomorra. Mira lo que dice ahí el verso 16. E veja o que diz no verso 16. Los varones se levantaron de allí y miraron a Sodoma, Tendo-se levantado dali, aqueles homens olharam para Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. e Abraão ia com eles para os acompanhar. Y Jehová dijo: E Jeová disse: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, encobrirei eu, Abraão, o que vou fazer, habiendo de ser Abraham una nación grande havendo de ser Abraão uma nação grande y fuerte, e forte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la e tierra? havendo de ser benditas neles todas as nações da terra? Mira lo que dice Jehová Veja o que diz Jeová acerca de Abraham. acerca de Abraão. ¿Será que yo le voy a encubrir algo a Abraham? Será que eu vou esconder algo de Abraão? No. Não. ¿Qué tenía Abraham? O que tinha Abraão? Unos cielos abiertos. Abraão tinha os céus abertos. Abraham era un hombre con revelación. Abraão era um homem que tinha revelação. Por eso yo les decía, Por isso eu lhes dizia, lo mejor para Lot o melhor para Ló era haber seguido con Abraham. era haver seguido com Abraão. Y dice el Señor E diz o Senhor, que Abraham iba a ser una nación, ¿qué? Grande e diz que Abraão ia ser uma nação o quê? Grande y fuerte. e forte. Y no solo eso, E não só isso, sino que él iba a traer bendición a todas las naciones de la senão que tierra. também ele ia trazer bênção a todas as nações da terra. ¿Por qué? Por quê? Porque las promesas de Dios Porque as promessas de Deus a veces tienen un porqué. às vezes têm um porquê. A veces nosotros solo citamos la promesa. Às vezes nós só citamos a promessa. Por ejemplo, Por exemplo, yo en mi casa, no, eu e, por ejemplo, por exemplo, cree en el Señor Jesucristo crê no Senhor Jesus y Cristo serás salvo tú y toda tu casa. e serás salvo tu e toda a tua casa. Eso es una promesa. Esta é uma promessa. Y a veces los hermanos, E às vezes os irmãos, papá y mamá, papai e mamãe, toman la promesa, tomam a promessa, pero no son responsables porém não são como responsáveis padres y madres. como pais e mães. Pues aquí vamos a leer la promesa, Mas aqui nós vamos ler a promessa, pero vamos a ver porém vamos ver que Abraham fue muy responsable. que Abraão foi muito responsável. Una cosa es la promesa de Dios, Uma coisa é a promessa de Deus, más otra es la responsabilidad nuestra delante de la promesa. mas outra é a nossa responsabilidade diante da promessa. Dice, Disse, porque yo sé, porque eu sei, o sea, el Señor sabía
Ou seja, o Senhor sabia que Abraham iba a hacer ciertas cosas. que Abraão ia fazer certas coisas. Mira lo que dice, Veja o que diz: que mandará a sus hijos que mandará seus filhos y a su casa después de e a sí, sua casa depois de si, que guarden el camino de Jehová. que guardem o caminho de Jeová. O sea que Abraham no solo caminó el camino de Jehová, Ou seja, que Abraão não só caminhou o caminho de Jeová, sino que él enseñó senão que ele ensinou a sus hijos, a seus filhos, no solo sus hijos, sino todo lo que él tenía, e não só a seus filhos, senão tudo que ele tinha, a guardar el camino de Jehová. a guardar o caminho de Jeová. Abraham conocía el camino de Jehová. Abraão conhecia o caminho de Jeová. Él caminó el camino de Jehová, Ele caminhou o caminho de Jeová. pero no quedó ahí nomás. Mas no solo hizo eso, Porém, ele não só fez isso, sino que también senão que também él sentaba a sus hijos, ele sentava seus a filhos, su hijo, a seu filho, a sus esclavos, a seus a escravos, sus siervos, a seus servos, y les enseñaba el camino de e Jehová. lhes ensinava o caminho de Jeová. Hijo, Hijo, por ejemplo, filho, por exemplo, Sodoma y Gomorra Sodoma e Gomorra bajo la ira de Dios. está debaixo da ira de Deus. La tierra de Canaán, A terra de Canaã la tierra de Dios. é a terra de Deus. Cuando tú edifiques, Quando tu edificares, piensa en Canaán, pensa em Canaã, huye de Sodoma. foge de Sodoma. Y usted va a ver E você vai ver que Isaac, que Isaac, que Jacob que Jacó edificaron edificaram los mismos altares os mesmos altares que edificó Abraham. que edificou Abraão. Ellos siguieron el camino de su padre. Eles seguiram o caminho do seu pai. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios prometió, Porque Deus prometeu, mas también Abraham mas também Abraão enseñó. ensinou. Y la enseñanza E a va ensinança acompañada de más cosas. vem acompanhada de mais coisas. Por ejemplo, la disciplina, Por exemplo, a disciplina, exhortación, a exortação, corrección. a correção. Todo ese conjunto Todo esse conjunto de ingredientes de ingredientes hizo que la bendición de Dios fez com que a bênção de Deus llegara a Abraham chegasse a Abraão y a su e descendencia a sua descendência por los siglos pelos séculos de los siglos. de los séculos. Dice, Diz, haciendo justicia y juicio, fazendo justiça e juízo, para que haga venir Jehová para que faça vir Jeová sobre Abraham sobre Abraão lo que él ha hablado acerca de él. o que ele tem falado acerca dele. O sea que el camino de Jehová Ou seja, que o caminho de Jeová se cumplió en Abraham se cumpriu em Abraão, porque Abraham caminó porque Abraão caminhou y enseñó e ensinou este camino. este caminho. Mas Lot Lot fue rebelde foi rebelde y se apartó e se apartou do y se caminho. fue para el mundo, E se foi para o mundo, amando más el mundo, amando mais o mundo, mas las consecuencias mas as consequências fueron lamentables. foram lamentáveis. Hermanos, Irmãos, ¿qué es lo que será? ¿Qué es lo que va a suceder? o que vai acontecer? Lo mismo que ya sucedió. O mesmo que já aconteceu. ¿Qué va a ser de nuestra vida cristiana? O que vai ser da nossa vida cristã? Lo mismo que ha sucedido a través de las páginas de este libro. O mesmo que tem acontecido através das páginas desse livro. ¿Con quién más se identifica? Com quem mais você se identifica? ¿Con Abraham Com Abraão o con Lot? ou com Ló? El Señor nos ayude. O Senhor nos ajude, irmãos. Le agradezco al Señor Eu agradeço ao Senhor poderles haber conocido. por poder haver conhecido os irmãos. El Señor les ayude, O Senhor vos ajude, les bendiga, lhes abençoe, que podamos seguir caminando juntos que possamos seguir caminhando juntos este camino este caminho hacia la gloria, até a glória, hasta la tierra prometida. até a terra prometida. Amén. Amém, irmãos? Vamos a orar. No.